Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Werneck e você está no Power BI Express. Nessa sequência de vídeos, nós vamos detalhar as funções DAX para que você consiga melhorar o seu jogo dentro do Power BI. No vídeo de hoje, vamos trabalhar com a função Calendar. A maior parte da nossa audiência não é inscrita no canal, então eu peço, por favor, antes de começar o vídeo, que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vem comigo! Então agora a gente está aqui dentro do Power BI e vamos ver como a função Calendar funciona. Tá? Basicamente ela vai criar para a gente um intervalo de datas para a gente criar nosso calendário. Eu recomendo que você faça o seu calendário pelo Power Query. Tá? Eu acho que trabalhar no Power Query é mais simples e mais fácil de você corrigir possíveis problemas do que aqui. Mas se você quiser fazer para testar ou, enfim, se adaptar melhor por aqui, faça por aqui também. A gente sempre vai precisar de uma tabela de calendário, tá? Para ser a nossa referência de calendário, para a gente obter ali todas as datas que a gente tem no nosso modelo. Por exemplo, no modelo de venda, pode ser que sábado e domingo você não venda. Então não tem sábado e domingo ali. Então se você fizer alguma conta ali de diferença, enfim, de inteligência temporal, a gente pode ficar prejudicado. Então é interessante a gente ter uma outra tabela que contenha todas as datas entre a primeira, entre a maior e a menor, tendo ou não venda, tá? Que é a nossa de calendário. Então a gente pode criar isso com uma função calendário. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Botão direito na medida, vou criar uma nova medida, vou chamar aqui de calendário e vou chamar a função calendar. Ela me pede dois argumentos, a data inicial e a data final. Beleza? O que eu poderia fazer aqui? Eu já tenho uma fato aqui. Eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, eu quero min, quero a menor data, o start, quero a menor data da fato data. Quer dizer, eu vou pegar sempre o menor valor que está lá na minha venda. Olha, Shift Enter para pular a linha. Shift Enter aqui para a gente indetar, né? Para a gente deixar visualmente fácil de entender o que a gente está fazendo. Então, primeiro argumento, menor data. Eu poderia fazer aqui a maior data, max, fato. Não, max, fato data. Eu poderia fazer isso aqui, tá? E fechar a função. Então, eu vou criar um calendário entre a menor e a maior. Quer dizer, todas as datas compreendidas entre essas duas datas, né, esse intervalo, vai aparecer aqui pra gente. Eu vou dar um Enter, só que vai dar um erro. Ele foi, deu certo a função. Só que ele vai dar um erro quando eu jogar aqui na tabela, por exemplo. Por quê? Essa função aqui, calendar, ela retorna pra gente uma tabela. Então a gente não pode colocar uma tabela dentro de um cartão, por exemplo, que é o que eu tentei fazer aqui agora. Por isso que ele vai trazer um erro aqui, ó. Essa medida aqui tem uma tabela de vários valores e um único valor esperado. Por quê? Quando a gente trabalha com um cartão, um gráfico, a gente espera uma medida que retorna um valor e não uma tabela. Uma tabela é um conjunto de valores, né? Para a gente ver isso funcionando, a gente poderia usar softwares de fora aqui, mas não é o caso da aula de hoje. A gente vai copiar tudo, tá? Você vai vir aqui nesse modo de ver aqui as tabelinhas e vai adicionar uma tabela, nova tabela. Você vai criar uma tabela e aí sim vai colar aquela função que a gente criou. Por quê? Quando você cria uma tabela, uma função que retorna uma tabela, você consegue ver aqui. Tá? Então ele trouxe aqui a menor data, ó, menor data 14/2 e a maior data, vamos classificar decrescente, ó, 31/12 de 2022. Imagina que eu tire essa maior data e coloque hoje, today, para deixar isso aqui dinâmico. Ó, 14/12. Tá? Então dessa forma você cria um calendário. Como que você vai criar um calendário? Já criei aqui essa primeira coluna. E aí eu poderia ir acrescentando, por exemplo. Opa, perdão. Cliquei no lugar errado. Ó. Clica no calendário, que é essa tabela que a gente acabou de criar. Vem aqui nova coluna. E poderia usar dia, que a gente viu, acabou de ver uma aula falando sobre o day. Então, chamo aqui a date. Calendário date. Vou até copiar isso aqui. Ó. Aquele dia. Aí posso vir aqui, nova coluna. E chamar de mês.
Eu costumo dizer que pelo Power Query é mais fácil, porque com poucos cliques você faz isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu acho mais simples fazer por lá, tá? E assim por diante, mês, trimestre, você vai criando as colunas que você precisa até ter a sua de calendário, sua de data, que é tipo isso aqui, né? Então, esse aqui foi criado pelo Power Query. Eu tenho aqui a referência da data, tem o ano, mês, número, mês, enfim, tem todas as informações que a gente precisa para poder fazer as nossas análises temporais. Beleza? Toma cuidado com isso aqui, ó. Sempre que você jogar uma função que retornou uma tabela, vai dar um erro. Tanto é que se eu usar aqui, ó, eu vou usar uma função count rows, tá? A count rows ela me pede uma tabela, então eu poderia usar a count rows para contar quantas linhas essa tabela tem, por exemplo. Agora sim vai retornar um número, tá? Porque eu estou contando, estou usando essa função aqui como uma tabela e a count rows precisa de uma tabela, tá? Então você pode usar uma função que retorna uma tabela dentro de uma outra função que pede uma tabela para fazer alguma coisa, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Considere se inscrever no canal, curtir e, se for o caso, compartilhar com alguém que precise desse conhecimento aqui. Eu quero te lembrar que ver o vídeo somente não faz você aprender Power BI, você tem que praticar. Então pausa o vídeo, abre seu Power BI e pratique, que a prática vai te levar à excelência, beleza? Se você quiser aprender Power BI de forma direta, rápida e presencial comigo, vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem diversas turmas presenciais aqui pelo Brasil. Se a gente não contemplar uma cidade perto da sua, considere fazer nosso curso EAD, que você vai se beneficiar bastante. Beleza? Se inscreve no canal, grande abraço, fiquem todos com Deus, beijão.